Estamos de volta com o nosso convidado de hoje, o jornalista e crítico de cinema Marcelo Miranda. Bom, Marcelo, estamos falando aqui da 11ª Cine BH, não é? Que vai fazer uma homenagem, então, a dois grandes cineastas, Pierre Léon, nascido na União Soviética, né, e o nosso Glauber Rocha, né? Não conheço o Pierre Léon, mas no caso do Glauber Rocha, ele é muito temido também por muitos espectadores de cinema, que alguns nem se aventuram a ver os filmes de Glauber. Qual o motivo, primeiro, assim, de ter sido escolhido Glauber? 50 anos, né, do Terra em Transe. O grande motivo foi esse, 50 anos de lançamento do Terra em Transe, o terceiro longa-metragem do Glauber, né? Ele fez pouco depois de Deus e o Diabo na Terra do Sol. É um filme de 1967, né? E é um filme que, incrivelmente, parece ter sido feito ontem no Brasil. É um filme sobre uma alegoria, né? Um grande filme fragmentado sobre a derrocada política de um país, né? Então, é um filme muito impressionante, tanto na sua forma quanto na sua temática, né? Ele está falando ali de um país inventado, né, Eldorado, que está sofrendo uma série de golpes que estão colocando a população em xeque, né? E o filme mergulha nisso a partir do ponto de vista de um jornalista e poeta. Ele é as duas coisas e ele está em dúvida se ele deve agir como um jornalista ou se ele deve refletir como um poeta. É um pouco a posição que o próprio Glauber vivia naquele momento, né? Logo depois do golpe militar, né, Deus e o Diabo é de 64 e foi exibido dias antes do golpe, e o Terra em Transe é um pouco a resposta do Glauber ao Estado do Brasil naquele momento, um pouco a desilusão dele de que a revolução não aconteceu, que ele defendia no final do Deus e o Diabo, né? O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, ela não aconteceu. Então, Terra em Transe é um pouco os cacos que ficaram dessa revolução que não veio. E é um filme que, visto hoje, e quem já viu, recomendo rever, é impressionante. Ele parece realmente vir do passado para dar um tapa na nossa cara. Isso em termos do tema, mas em termos estéticos também, né? Ele é um filme que já estava à frente do seu tempo esteticamente e hoje ele continua à frente de algum tempo, né? É até difícil identificar à frente do que o Terra em Transe está e estava. Eu, particularmente, ainda acho ele um filme potentíssimo que deixa a gente realmente muito embasbacado, assim. E a sessão vai exibir uma cópia restaurada do filme sábado, né? Amanhã. No sábado, em formato DCP, que é de altíssima qualidade e resolução, né? A melhor maneira de ver o filme hoje é com essa versão, que vem diretamente da família do Glauber, e o filme vai ter depois um bate-papo que eu chamaria quase de um encontro histórico entre os dois dos principais pesquisadores do cinema do Glauber no Brasil, que é o professor Ismael Xavier, da USP, e a professora Ivana Bentes, da UFRJ. Eles dedicaram anos e anos de pesquisa ao cinema do Glauber e vão conversar lá com a gente sobre o impacto do Terra em Transe 50 anos depois. Você acha, então, que o Glauber continua apontando caminhos estéticos e políticos para nós? Sim, certamente. O cinema dele, ele continua um cinema muito vigoroso, muito atual, nunca deixou de ser, e não é à toa que a gente está sempre falando dele, né? A gente está sempre falando dos filmes dele e é uma pena que não se fale mais dos filmes menos conhecidos dele, né? Como Câncer, como Leão de Sete Cabeças, né? Olha, o meu preferido é um documentário, né? O Di. Sim, exatamente. É maravilhoso, porque eu nunca vi nada semelhante a ele. Ele faz um documentário sobre o enterro do Di Cavalcanti. Exatamente. E a postura dele é muito estranha durante o enterro, mas que combinava perfeitamente com o morto. Ele faz um filme em homenagem e tributo ao Di Cavalcanti, né? Existe uma anedota de que eles eram muito amigos e prometeram um ao outro que quem morresse primeiro, o outro faria uma obra para o falecido, né? Então, se o Glauber morresse, Di faria uma pintura e se Di morresse, Glauber faria um filme. E, teoricamente, Glauber cumpriu a promessa e fez aquele filme absolutamente alucinado sobre o Di Cavalcanti, né? Não é um filme que fala da morte do Di, mas é um filme a partir da morte do Di. E a gente falou de Cannes antes, né? É um filme que ganhou o prêmio de melhor curta-metragem no Festival de Cannes.
Isso é muito interessante, dá um orgulho muito grande, né? Eu acho que até é um pouco piegas isso que eu vou falar, mas assim, dá um orgulho, né? A gente ter um cineasta como Glauber, né? Assim, no Brasil, né? Assim, ele é o cineasta brasileiro mais conhecido no exterior, continua respeitado, sendo. tem seus seguidores, tem seus... Seguidores, que eu digo assim, as pessoas que foram influenciadas por ele. Quase qualquer realizador que se pergunta, o cinema brasileiro cita Glauber primeiro, porque ele teve uma projeção internacional muito grande. Há estudos que apontam que o cinema novo floresceu depois desse reconhecimento exterior, há controvérsias sobre isso, mas ele é um cineasta que soube também vender muito bem a própria imagem, a própria postura, né? Ele tinha uma intervenção cultural muito forte, né? Até pela personalidade dele, criar, de causar, né? Eu lembrei, foi daquele livrinho que existe, que é Glauber, o Leão de Veneza, onde ele causou muito em Veneza, ele criticou todos os bastidores, todo o sistema de distribuição e comercialização dos filmes. Ele criticou a produção dos filmes, assim. Aquele livrinho, que é sobre a intervenção dele em Veneza, é de um vigor que eu nunca mais vi nada semelhante assim. Glauber intervia culturalmente vivendo, né? Ele tinha essa postura de não só fazendo filmes, mas ele vivia como uma grande intervenção, né? Tanto nas entrevistas, com os amigos, em programas de TV, nos filmes, nos festivais. Ele era uma figura inquieta por natureza, né? Tanto que eu acho que essa personalidade dele modelou um pouco também da recepção que o cinema dele foi tendo ao longo dos anos, né? E o Pierre Léon, o que nós podemos falar dele? Pierre Léon é um contraponto bem grande ao Glauber, porque é um cineasta mais contido, né, menos barroco, né, do que o Glauber. É um cineasta que nasceu na Rússia, mas ele é de família francesa, só que passou toda a primeira infância na Rússia, então ele é muito influenciado pela literatura russa, em especial Dostoiévski, tanto que vários dos filmes dele são, não chamaria de adaptações, mas são filmes a partir de livros do Dostoiévski, como Duplo e outros trabalhos, né, O Adolescente. E ele é um cineasta muito focado na ficção mesmo, mas no sentido mais estrito de ficção, como construção de um universo contido, autocontido, né? Ele dialoga muito com a literatura e com o teatro, né? Tanto no seu interesse intelectual, mas também na forma dos filmes. Então são filmes muito falados, filmes com uma encenação muito rigorosa, né? Talvez uma coisa próxima do teatro, um pouco? Não próxima do teatro, mas influenciado por gestos do teatro, né? Que esse cuidado com a dramaturgia, esse cuidado com uma teatralidade do corpo, né? Então, é um cinema muito particular, não há cinema muito parecido com o dele. E talvez por isso, e também por ele ser um artista muito discreto, muito na dele mesmo, ele não aparece tanto nos festivais internacionais. Tanto também porque a esmagadora maioria dos filmes dele foi feito por ele mesmo, produzido por ele ou pelo irmão. São filmes de circulação mais limitada, porque ele mesmo não se deu muito ao trabalho de ficar batendo em porta de festival. Fazer lobby, exatamente. Ficar investindo nisso, que é uma coisa terrível para o artista, né? Ele se preocupou muito, tanto que a produção é grande, né? Ele se preocupou muito em realizar os seus filmes. É claro que é um pouco absurdo que seja um cineasta com tão pouca visibilidade nos grandes esse que é o preço que ele pagou pelo gesto fora dos cânones comerciais, vamos dizer assim. O próprio cinema francês, né? O próprio cinema dele, o país dele, ele é um nicho do nicho. Ele é um cineasta autoral dentro do cinema autoral, né? E é muito interessante ver os filmes e perceber que são filmes muito agradáveis, são filmes muito... confortáveis. E são filmes muito bons de ver, sabe? Rigorosos, né? Que exigem um cuidado na apreensão maior do que o cinema comercial, ao mesmo tempo em que são filmes prazerosos, sabe? São filmes que a gente se relaciona com eles com muito gosto. Né? Tem uma verve irônica, debochada muito grande, ele tem um lado irreverente que ele usa nos filmes de uma maneira muito precisa e tem esse diálogo com a literatura que enriquece ainda mais, né? Então a gente acaba tomando contato com formas de ver diferentes. E o Pierre Léon tem uma trajetória muito respeitada como crítico de cinema. Ele escreveu muitos anos para a revista Trafic, que é lá uma espécie de revista similar à Cahiers du Cinéma, que é a mais conhecida.
e conviveu com um universo de críticos de cinema que o alimentaram também nesses estudos da forma, né, da abordagem. Então, os filmes dele são também filmes de intervenção crítica, são filmes que colocam a própria ideia do que uma obra de arte deve fazer como seu tema. Então, é um cineasta muito interessante. Eu recomendaria a todo mundo que entrar em qualquer filme dele. A gente vai exibir na CineBH praticamente todos. Não, e vocês vão exibir também filmes com os quais ele travou diálogo estético, né? Exatamente. De outros cineastas. Eu, Francis e Pedro, a gente fez a curadoria, né, e a Universo, né, que organiza a mostra, deu essa liberdade total dele escolher 3 filmes numa sessão que chama Diálogos Históricos, para ele, que o influenciaram em alguma medida, e ele vai comentar esses filmes na sessão. São 3 filmes de épocas e estéticas bem diferentes que vão ter a participação dele num bate-papo com o público. Que bom. Então vamos fazer um outro intervalo, Marcelo, e aí nós voltamos já com a estrutura, com a programação da CineBH. Até daqui a pouco.